Hoje a gente vai ter uma aula para entender esse método de como viver o yoga. Que uma coisa é praticar o yoga, a gente vai ver isso, e outra coisa é viver o yoga. São duas coisas totalmente diferentes e os resultados também são totalmente diferentes. Então, criei uma metodologia chamada Desafio 21 Dias de Yoga no Viver, as 10 condutas éticas. Antes de eu falar sobre esse método, né, para quem acho que quase todo mundo aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, eu dei 12 anos de aula em Salvador, em um condomínio lá no Imbuí, e a gente não só praticava o yoga, né, que tá a turma, né, que estou ajeitando as coisas, mas a gente também fez um movimento, né, de horta comunitária, depois outras hortas no bairro, né, cada aluno foi fazendo horta também, e a gente tinha essa característica do yoga no viver, que surgiu de forma muito espontânea através que o condomínio chama Vivendas do Imbuí. Então o início foi yoga no Vivendas. Só que depois eu fui percebendo, né, que esse Vivendas tinha um viver ali, né, no meio. E quando eu saísse, eu tinha que ter a minha marca. E aí nasceu esse viver. E outro lugar que eu morava também em um lugar que também tinha o nome Vivendas. Então é um nome que me cerca, né? Então a gente trazia isso para a prática, né? Esse movimento surgiu da reflexão. Que é que a gente estava cuidando da nossa natureza interior no yoga, mas e aí? E a natureza externa? E o mundo? Né? Então a gente fez esse movimento no yoga chamado de Karma Yoga, que é yoga da ação. E é isso que o mundo precisa, e isso traz grandes benefícios para a gente também, quem faz. A gente gera bons karmas. Beleza? Então, bem resumidamente, é isso. Me formei em psicologia, sou terapeuta também, mas o yoga e sua conexão com a prática e a transformação foi o que me ancorou como meu principal ofício. Para quem é essa aula? Essa aula é para quem nunca praticou yoga, mas tem interesse, para quem já praticou ou pratica, mas quer aprofundar, e também é para pessoas experientes e para professores, porque essa metodologia é algo que não tem, realmente não tem nada parecido aí com essa forma de praticar yoga que eu combinei e que gera, depois eu pesquisando vi que tem técnicas de aprendizado acelerado, e eu vi que essa metodologia ela se encaixa nessa categoria. E para quem não é essa aula, é para quem não tem interesse em buscar um autodesenvolvimento e não considera importante a parte filosófica e ética do yoga, que só quer alongamento, que só quer questões físicas, tá tudo bem também, beleza? Mas é melhor buscar outro professor. Tem gente que é mais especializado nisso, se só quer reduzir a ansiedade também, apesar que para criar o hábito da meditação e ter essa redução, com esse método é muito bom, beleza? Então essa aula é para quem quer viver o yoga, quem quer trazer para a vida. Não adianta fazer o tapetinho e daqui a pouquinho tá brigando com todo mundo, né? Ou tá sentindo culpa, enfim, é para transformar mesmo. Beleza? Uma breve revisão, a gente teve alguns encontros, né? Antes desse, e é muito bacana, é muito massa ver, tem mais de 80 pessoas lá no grupo, né? Que toparam essa proposta, né, de viver o yoga, de conhecer as condutas éticas, né, que muitos professores deixam de falar por não ser algo tão atrativo, mas é muito bom ver tanta gente buscando, interessado por esse tema, que é o yoga em sua essência, né? E a gente teve aqui algumas aulas falando sobre essas condutas. Quem não viu ainda, recomendo que vocês assistam, tá lá o link fixado lá no WhatsApp, tá disponível até o dia 5, beleza? E como eu prometi, quem ficar aqui hoje até o final da aula vai ganhar um presentão, viu? É um presentão mesmo. Então, não é um presentinho não, é mais de um presente. Quem me conhece sabe que eu sou muito generoso. Eu ofereço muito mesmo. E a gente viu nesses últimos encontros, né, o que é o yoga de fato e suas 8 partes. A gente vai fazer uma breve revisão aqui.
repetir é uma forma também de aprender, né? E tivemos os webinários, como falado, tivemos webinários sobre os yamas, com a figura de Jesus, representando todos os 5 yamas, que são as condutas éticas sociais do yoga ou as restrições. E temos lá o link para cada yama em específico. E a gente fez ao vivo o yama de desapego, conhecendo a história de Krishnamurti, que foi incrível também a história desse homem. E antes desse encontro, a gente teve também um encontro sobre a prática, o niyama de Saucha, purificação, com a história do querido Buda. E essa aí, para mim, é a história que eu mais gosto. Beleza? E para finalizar, esse tema de como viver yoga, né, integrando a filosofia dessa prática na vida, e a gente vai descobrir aí a resposta do questionamento, né, que meu professor de psicologia fez. Para quem não lembra, ele nos perguntou muito sagazmente, né, como que em 1 hora de terapia a gente consegue transformar um comportamento de uma pessoa que já está que faz esse comportamento indesejado toda semana. Como que em 1 hora a gente consegue mudar? E esse é o mesmo questionamento também que a gente deve se fazer para o uso, para a prática do yoga. Então, recapitulando bem resumidamente, as 8 partes do yoga, essa árvore, esse método que foi compilado, né, por Patanjali. A gente tem as ética social, eu prefiro falar as restrições, que são o controle dos impulsos instintivos, que fazem com que a gente, em vez de perder energia, a gente consiga conter essa energia para canalizar. Então a gente tem a não violência, não roubar, não mentir, a conduta sexual adequada, o desapego. Aí a gente tem, na sequência, a ética pessoal, as práticas, que são já uma canalização que é algo mais para a gente, voltado para o nosso próprio benefício, né? Então a purificação, o esforço, o contentamento, também equilibrar o esforço com o contentamento, né? Temos o autoestudo e a entrega a algo maior, entrega à vida. Tá? Não se preocupem em decorar isso, tá? Que isso eu vou no final, inclusive, entregar algumas formas de vocês estudarem, e é vivendo isso que a gente memoriza. Aí na sequência do método a gente tem as posturas, os asanas, e a gente descobriu que não, os asanas, a única postura essencial qual é mesmo? É a de meditação, é sentar-se com a coluna ereta. Todo o restante é preparatório, seja físico, mentalmente, emocionalmente, para que a gente possa aprofundar na nossa meditação. Beleza? Então, yoga é para todas as idades, todos os corpos, não tem segregação no yoga. Aí na sequência a gente vem, né? Essa parte, se vocês forem ver, é uma parte comportamental, é uma parte da ação. Aqui a gente também tá no corpo, tá no campo da ação, chakra básico, né? E aqui a gente começa a vir para o sutil, controle da respiração, pranayama. Então, a partir desse local de meditação, né, da postura, perdão, a gente começa a observar a respiração, que é uma ponte para o sutil. E a gente começa a controlar a nossa energia. A partir disso, a gente interioriza nossos sentidos para Pratyahara, a gente fecha os olhos, começa a voltar a atenção para dentro e se concentra em um ponto, um objeto de concentração. É fundamental para que a gente medite. E aí a gente vem para a 7ª parte, que é a meditação dhyana, em que a gente começa a entrar, a partir desse ponto fixo de concentração, a gente consegue expandir a consciência. E aí tem vários níveis de meditação, até que um dia, em algum momento, a gente começa a ter esses momentos de iluminação, de samadhi, de despertar. E a gente vai, nesses momentos, tendo essas grandes expansões, até que 1 hora a gente tem o Mahasamadhi, que é já a libertação do todo o sofrimento. Que é quando a gente se torna um Buda, um Cristo, não exatamente eles, né? Mas a nossa própria versão,
de acordo com a nossa história, né? Mas um ser liberto, livre das amarras do sofrimento e também da reencarnação. Aí a gente já não reencarna mais nesse planeta. A gente vai para uma outra dimensão, que aí a gente já não sabe o que é que acontece. Mas que é muito melhor do que essa que a gente vive. Então, bem rapidamente, né, eu quero fortalecer essa importância das condutas éticas, que eu acho uma loucura a gente praticar yoga sem entender a importância disso, né? O Iyengar, ele foi um professor que popularizou muito o yoga no Ocidente. Tanto o Iyengar quanto o Patabi Jois, do método do Ashtanga Yoga, eles têm o mesmo mestre, se não me engano agora o nome acho que é Krishnamacharya, e eles vieram para o Ocidente popularizar e eles utilizaram muito as posturas. Então, eles popularizaram muito esse yoga de posturas, mas eles enfatizaram também as condutas éticas. Tanto que o método do Patabi Jois é Ashtanga Yoga, que são as 8 partes do yoga, que é isso aqui. E o Iyengar, né, no livro dele, tem um livro dele maravilhoso, recomendo. Ele afirma aqui, ó, sem alicerces firmes, uma casa não pode ficar em pé. Sem a prática dos princípios dos yamas e niyamas, não pode haver uma personalidade integrada. A prática de asanas, de posturas, sem o suporte de yamas e niyamas, que são as condutas éticas, é mera acrobacia. Então não sou eu que estou inventando não, gente. Aqui é um cara referência aqui que está dizendo. Então é quase enxugar gelo. Sendo bem sincero, a gente ficar praticando, sem buscar essa transformação da personalidade, que é quem transforma a personalidade e quem cria a personalidade, o comportamento, né? Então, transformando esses comportamentos, são as bases éticas que guiam isso. Lembra aqui, ó, a base comportamental do yoga. Isso é fundamental. Não podemos esquecer isso. Beleza? Então, são as raízes. Essas 10 condutas são um mapa do caráter, onde a gente é como se tivesse aqui 10 espelhos em que a gente consegue se ver, se perceber com muita clareza sobre o nosso caráter. Não foi uma coisa escolhida assim, sorteada, foi muito bem pensado quem escolheu essas 10 condutas. E, enfim, é uma coisa que vem muito na família, né, e de outras vidas, mas que a gente pode trabalhar e desenvolver. Só que é no campo prático da ação e do comportamento. E é isso que a gente vai ver. Esse método, o grande diferencial desse método dos 21 dias de yoga é que ele não fica só no tapetinho. Porque muita gente fala, yoga como estilo de vida, yoga além do tapetinho, mas como? Né? Como? O que é que a gente faz? Senão a gente fica só no discurso. E a gente precisa ter um plano prático, senão não gera resultado. Beleza? E, enfim, só resumidamente esses 2 pontos. Antigamente nem se ensinava yoga se a gente não tivesse essa base ética. E aí teve a flexibilização para o Ocidente, né? A gente precisa, uma sociedade muito ansiosa, e tá tudo bem também praticar yoga para reduzir a ansiedade e tal, né? Mas é porque a espiritualidade entendeu que as pessoas começam dessa forma e a tendência é que vai se aprofundando, né? E esse meu trabalho vem para levar as pessoas a aprofundarem, para realmente, vamos lá, vamos agora conhecer o yoga em sua raiz. Beleza? Então aqui estão os webinários que a gente teve ao vivo, né? O de Jesus ensinando aí e conectando com as 5 condutas éticas sociais, os yamas. A história de Krishnamurti fantástica, assim, né? Do desapego que ele teve, como ele não falava muito, mas ele demonstrava, né, na prática o desapego, né? O desapego até a própria estrutura que ele fazia parte, social, religiosa, ao reconhecimento, a dinheiro. Ele era para ser o Messias do mundo, imagina, toda a sociedade teosófica ali acreditando nele, e ele falou: "Eu não sou mestre de ninguém, cada um tem que ser mestre de si mesmo". Então, é uma atitude também de desapego, que às vezes a gente quer ter um mestre para se apegar, mas no fundo, só a gente mesmo pode caminhar com as nossas pernas. E tivemos aqui também a história do Siddhartha, o Buda,
em que tem uma história, ele conseguiu purificar os níveis mais profundos da mente. Então assistam quem não assistiu ainda. E lá no grupo tem também aqui, né, essas outras aqui, o de Gandhi com a Ahimsa, não violência, temos Veracidade com Swami Vivekananda, outra personalidade que é pouco conhecida, mas muito importante, que trouxe o Vedanta para o Ocidente, que foi um dos primeiros a vir para o Ocidente, esse cara aqui, ó. Então é importante conhecer, ver lá. Dizem também que ele está encarnado aqui no Brasil. E aqui Rama, que é uma personalidade histórica enorme assim, lá na Índia. Importante conhecer essa história dele também. Tem o Ramayana, que é um clássico literário fantástico, uma história linda, eu conto nesse webinário. E o de Patanjali sobre o Brahmacharya, sublimação sexual. E Patanjali é o compilador desses 8 partes de yoga. Então foi esse cara que sistematizou isso aqui. Então é um ser meio que mitológico, não se sabe se existiu mesmo, envolto por vários mitos e lendas, mas é um cara muito importante para a gente conhecer. E quando a gente começa a conhecer, assim, esses 5 aqui já estão gravados, esses aqui também, e esses aqui ainda vão acontecer online, tá bom? Eu vou divulgar para vocês. E quando a gente começa a conhecer e entender a história do yoga, né, e dessas personalidades, a gente fortalece a nossa identidade como praticantes. E ao fortalecer, a gente começa a tornar habitual a nossa prática, o nosso olhar o mundo. Transformar o comportamento, a identidade, a forma mais efetiva de transformar o comportamento. Então, isso está incluso no método. Eu pensei nisso para criar esse método. Eu poderia falar só sobre as condutas, mas eu quis trazer uma ponte histórica, uma ponte simbólica e uma ponte energética com essa egrégora do yoga envolta em cada um desses caminhos, porque cada um deles mostra formas também de caminhar diferentes que a gente pode se inspirar e encontrar a nossa própria. Beleza? E ainda nesse tema da revisão, como viver o yoga, integrando a filosofia dessa prática na vida. Essa é a minha grande promessa. Então a gente, né, como eu falei, vimos através dos ensinos e da história dos grandes mestres, isso na prática. Isso também fortalece uma camada dentro de nós que vê, poxa, se ele conseguiu, eu consigo também. É um exemplo. Nós, seres humanos, a gente precisa de exemplos, de modelos. Uma das formas mais efetivas de nos desenvolvermos é a gente ter um modelo, alguém para se inspirar. E hoje em dia a gente carece de bons modelos. Às vezes a gente fica parando para demora, tenta pensar aí um bom modelo atual para a gente seguir, né? Quem aqui, bota aí no chat, quem bota aí nos comentários um bom modelo que você se inspira, seja de homem, seja de mulher, atual, contemporâneo. Para mim é um desafio, eu tenho que ficar pensando um tempão assim, mas então pode ser do passado também, não precisa ser vivo, né? Então esses modelos também funcionam. E a gente também, nesses encontros, a gente fez exercícios práticos de autoquestionamento ético. Vocês vão me ver muito falando essa palavra, prático, prático. Porque mero conhecimento sem a prática não vale de nada. Uma vez eu ouvi uma frase de um professor de yoga que eu gosto muito, o Oberon. Quem não conhece ele, dá uma pesquisada no Instagram e tal, muito legal. Ele falou, se você detém o conhecimento, mas você não usa o conhecimento, você está sendo um traidor do conhecimento. E aquilo naquele momento me tocou profundamente, porque na época eu estava no curso de psicologia, eu estava vivenciando justamente isso. Um bocado de teoria, de tananã, e pouca prática. Isso estava me fazendo mal. Então o yoga, segundo Patabi Joyce, por exemplo, é 99% prática e 1% de teoria.
Isso também, o método, vocês vão ver que é um método muito prático. Então, gente, o que eu ofereço é um caminho prático para viver o yoga e não apenas praticar, tá? E lembrando que essa é um caminho, né, uma trajetória longa, mas vocês vão estar no caminho certo, entende? Porque viver o yoga não é uma coisa fácil. Eu estou aprendendo ainda. É algo de vidas, tá entendendo? Mas quando a gente entende o caminho, a gente erra menos, a gente acerta mais, a gente vê tudo com mais clareza. Se você sabe o caminho, por exemplo, agora, quando você entende aqui essas 8 partes, você sabe o caminho do yoga aqui, basicamente, entende? Sabe por onde se guiar. Se você vai numa aula que não tem meditação, opa, tem uma coisa errada, né? Pode ser até que as posturas podem ser feitas de forma meditativa, é possível, né? Mas nem sempre são, tá? Se seu professor nunca fala sobre as bases éticas, às vezes não é por má fé, porque às vezes os professores não sabem muito bem como trazer isso para os alunos sem ser chato, né? Então também esse curso é para os professores, para trazer aí de forma mais dinâmica. Beleza? Então o autoquestionamento ético, a gente utiliza aquelas 10 e faz perguntas a si mesmo com muita sinceridade e vai aparecendo temas que a gente precisa lidar, seja da não violência ou da veracidade. Esse autoquestionamento sincero, né? Isso promove muito o autoconhecimento. E quando direcionado por essas 10 condutas, a gente consegue aí levantar muito material para a terapia, para o autodesenvolvimento, né? Então, como eu falei, eu ofereço um caminho de viver o yoga. Pode parecer algo muito distante, mas nesses 21 dias, com certeza, se vocês fizerem ali, vocês vão ter resultados. Esses aqui são diversos dos depoimentos aqui que eu tenho de pessoas, né, que fizeram e que tiveram Oi, resultados. Dan, querido, bom Eu dia. vou colocar aqui 2 deles, tá? Tem 1 minutinho aqui esse vídeo, mas só para vocês verem, sentirem, né? Porque você vê alguém falando é diferente de eu falando aqui, tá? Que é a calma que eu percebo como resultado. Então, eu tinha colocado lá no grupo que eu também, né, entrei na fila para expressar a minha gratidão pelo seu trabalho e a sua generosidade de disponibilizar um curso tão completo. E a gente percebe que muito bem pensado. Celebro a forma clara com que você explicou e ilustrou os conceitos da yoga, que para mim os deixou mais acessíveis, digamos, né? Porque aqueles nomes parecem uma coisa que a gente nunca vai entender. Como eu falei, eu sinto que fiquei mais calma, tipo, durante a experiência desses 21 dias já percebi que eu consegui lidar melhor com algumas situações que teriam me desequilibrado mais no passado. E nisso eu até às vezes me pego pensando com as próprias palavras, tipo, tapas me ajudou com isso ou aquilo, ou aqui eu preciso me atentar mais a outra conduta, né? E um exemplo, eu acho que o exemplo máximo desse período foi que eu tinha perdido o celular logo antes do São João, deixei num Uber, e aquele celular estava com aplicativo, ou seja, eu não estava conseguindo me comunicar com a pessoa, e a gente ia viajar de madrugada no outro dia, e era a primeira vez para eu curtir o São João. Eu consegui, inclusive, me entregar à experiência do São João e falar, não, se for para se resolver, vai se resolver. Eu consegui recuperar o celular quase uma semana depois, indo na casa daquela pessoa e com toda a ajuda do universo, comprovar que, inclusive, se pode entrar em lugares que todo mundo me fala para não entrar em Salvador. E, enfim, se conectar, né? E aí foi lindo porque até outras pessoas da minha família, dos meus sogros, perceberam que, assim, eu não entrei em desespero, e foi o que acabou resultando na recuperação, dessa coisa material, é, e é isso. Então, compartilhando aí um caso concreto, e o que fica para mim é calma e clareza. Então, e gratidão.
relação a essas condutas, entendeu? Nossa, eu gostei demais, porque eu tive uma experiência, assim, eu tive momentos agora, desse período de São João, que eu recebi a família, e ter passado por essas condutas, entendeu? Me deu uma clareza, sabe, de autoobservação muito grande para lidar com as situações que eu vivenciei, porque nesse processo de dependência e codependência, né, a gente fica assim, né, tipo, é amor e ódio, entendeu? E a coisa encosta, daqui a pouco já, né, já virou uma. Nós conseguimos passar por esse período sem nenhum desentendimento, entendeu? Sem nenhum. Eu percebi algumas horas que, de repente, eu me exaltava, assim, com relação a fazer julgamento, a ter expectativa, entendeu? A querer que o outro fosse o que eu quero que ele seja, que não vai ser nunca, entendeu, né? E isso veio muito claro para mim, entendeu? Durante o período e depois que ele foi também, né? Eu também tive essa percepção muito grande e vi o quanto que isso me ajudou e agradeço muito, né? Agradeço demais essa, né, essa questão, acho que coisas que a gente tinha visto que eu comecei a notar, entendeu? E vi como que eu vinha tratando através de rótulos, de preconceitos, entendeu, né? Do meu comportamento, né? Então, eu também fiquei muito atenta na questão das palavras, entendeu? Que a gente vê que a gente pode manipular através disso aí, né? E e essa técnica já é um processo que eu venho no processo de autoconhecimento profundo, já vou aqui para o quinto ano já nessa situação, nessa caminhada, entendeu, né? E então, foi muito bom, entendeu, né? A questão do desapego, o desapego né, você colocou assim, quando você falou o desapego de coisas, de pessoas, mas o desapego de ideias, de preconceitos, entendeu, né? Isso para mim, assim, nossa, eu falei, gente, olha como eu sou apegada, porque por que tem de ser assim? Por que eu acho que ele tem de ser assim? Porque é um apego meu, por que ele não pode ser? Ele é diferente, ele não vai ser nunca do jeito que você quer que ele seja, ou que você queria que ele fosse. Ele é ele, você, e pronto, entendeu, né? Então, assim, foi muito bom, viu, Daniel? Muito bom mesmo, agradeço demais isso aí. E eu fiquei assim, acabou o São João, no dia seguinte eu fui para Salvador, que eu tinha que fazer uma revisão, e passei, assim, 3 dias de sessão de tensão, porque eu vou para um processo de monitoramento, que você fica aguardando um diagnóstico, então você fica naquela ansiedade, né? Porque você vai fazer os exames para ver se está tudo bem, né? E você fica. E eu, pela primeira vez, eu fiz um dia de ressonância, um dia de PET, depois um dia de medicação com o médico e fui para a consulta. E pela primeira vez eu cheguei, assim, já tenho o que eu faço tratamento desde 2019, né, 2018, 2019, e eu fui pela primeira vez para essa consulta de revisão trimestral que eu faço. Eu não abri os resultados dos meus exames, entendeu? Normalmente eu pegava, eu já ia antes, eu já pegava, eu já abria, eu já lia, eu já queria, aí eu já ficava, ai meu Deus, isso assim, assim, isso assim. E eu fui e eu não entreguei. Aí a médica abriu, aí ela falou assim: não, porque você viu que tá tudo bem, né? Eu falei, não, eu não vi nada. Ela falou, não, como você não viu? Eu falei, não vi, dessa vez eu não vi. Eu não quis abrir, entendeu? Eu tô trabalhando a minha ansiedade, eu não quis abrir, entendeu? Porque eu sabia que se, na hora que abrisse depois, o que viria depois era para depois, não era para agora, entendeu? Mas foi a primeira vez que eu consegui fazer isso, entendeu? E para mim foi uma vitória, porque é a minha realidade, eu tenho que aprender a lidar com essa realidade, né? Eu não posso fugir dela, isso é meu. E eu vinha lidando sempre com essa ansiedade, né? E eu consegui não ter essa ansiedade, entendeu? De confiar, né? De confiar. E nesse dia, eu não sei se foi nesse dia, se foi na véspera, foi o dia que eu fiz o 20º dia. E eu vou te dizer uma coisa, Daniel, de todas as meditações, aquela meditação do 20º dia, ela me fez chorar. E eu terminei aquela meditação de joelhos. Eu terminei de joelhos, viu? Porque eu senti que realmente, quando você termina, que você fala e entrega, entendeu? Né? E integração, e entrega. Foi realmente era aquilo que eu estava sentindo e que eu preciso fazer, que é me entregar. É entregar o que todos nós precisamos fazer, né? É entregar e confiar. Né? E se integrar nesse contexto da vida. Que a gente estando integrado, se entregando e confiando, a gente está bem. Então é isso, gente. Foi muito bom mesmo, muito bom. E o seu trabalho é o que eu falei, seu trabalho é de uma potência de vida muito grande. E a sua compreensão foi essencial, entendeu? A sua compreensão, a sua paciência, porque você sabe da importância, você sabe da potência e você tem um propósito de alcançar as pessoas e produzir esse resultado de levar alguma coisa de bom até a vida delas. Por isso que você insistiu, entendeu? Né? Então, o seu trabalho, a gente percebe muito nele, né? O seu trabalho, o propósito maior do seu trabalho. Viu? Eu te parabenizo por isso, viu? E te agradeço. É isso, né? 2 exemplos de como as pessoas conectaram o yoga com a vida, com situações reais, né? Impactando e transformando comportamentos em vários aspectos, desapego, entrega, a Rebeca falou também do desapego também, né? Da calma, confiança. Então, gente, aí a gente retoma, né? Por que as pessoas tiveram esse resultado, né? E tem a ver com esse questionamento do meu professor, no qual ele trouxe como que em 1 hora de terapia a gente consegue transformar a pessoa que está ali a semana toda cometendo um comportamento ruim para ela mesma, né? Um alcoólatra que está ali bebendo todo dia no bar. Como é que em 1 hora de terapia a gente traz consciência para a pessoa mudar?
Como é que faz isso, né? É temporalmente injusto, né? Não é balanceado. Só que, qual é a questão aqui, né? O pulo do gato é a gente conseguir trabalhar a conexão daquele momento terapêutico ou da nossa prática do yoga com a vida, preparando essa pessoa para ela, ao enfrentar na vida as situações, ela ter uma resposta diferente ao que ela geralmente habituada a fazer. E normalmente as aulas de yoga não têm essa preocupação. Normalmente você vai, faz a aula, relaxa e volta para a vida, sem pensar estrategicamente como transformar os seus comportamentos. Qual é a base comportamental mesmo que está associada ao yoga? Os yamas e niyamas, as condutas éticas. Percebe? Então, nada contra ir para a aula, praticar alongamento, relaxar. Não tem problema, é bom, é importante, mas o yoga pode ser muito mais. E você pode ter tudo isso também. Não é que é uma coisa ou outra, é tudo. Se permita tudo, sabe? Então, e uma das questões também que embasam esse método e que deve embasar a prática de vocês é que praticar todo dia é mais eficiente do que você fazer longas sessões de yoga semanal. As conexões sinápticas, neuronais, elas, quando você ativa ela, constantemente você está fortalecendo. É que nem uma planta, vale mais a pena você regar uma só vez na semana a sua planta com muita água. Você bota aqui 3 copos d'água nela uma vez na semana, ou você pegar todo dia e colocar um pouquinho na quantidade certa que chegue até a raiz dela. Esse último método vai ser muito mais efetivo. Isso é óbvio, tá? Então tem estudos mostrando aqui, né, que sessões curtas e frequentes melhoram a retenção e o aprendizado, além de combater o esquecimento e promover neuroplasticidade. Então você está aprendendo um idioma, você fazer ali todo dia 20 minutos de um Duolingo, alguma coisa assim, você vai aprender muito mais do que se você faz 1 hora por semana em uma aula com um professor, sabe? Então, esse mesmo entendimento a gente deriva para o yoga. Então, como é que eu faço? Eu preciso entender que eu preciso praticar diariamente se eu quero ter resultados significativos e expressivos. Eu escovo os dentes todos os dias, eu tomo banho todos os dias. Então, para eu purificar minha mente, eu preciso também limpar todo dia, senão essa sujeira vai se acumulando. Então, aí, o que é que eu pensei? Eu tenho que ajudar as pessoas a desenvolver o hábito de praticar. Porque dentro dos 12 anos que eu dei aula, eram poucos os alunos, e mesmo eu falando, reforçando, eram poucos aqueles que chegavam e desenvolviam o hábito realmente. Mas nesses 21 dias, em pouco tempo, eu já tive várias pessoas que desenvolveram o hábito. Porque quando se coloca um prazo, estrategicamente 21 dias, a pessoa foca ali. Ela não pensa, tenho que meditar todo dia. Não, eu tenho que meditar 21 dias. E ela consegue. E depois que ela medita 21 dias, para continuar depois é mais fácil. Entende? Então, é isso. E por que praticar todo dia, né? A gente tem aqui uma prova científica também, né? Lembrando que o yoga, o yoga vai além da ciência. Tem coisas que a ciência não consegue comprovar do yoga, mas a ciência não é a única fonte de saber, tá? É importante, mas tem coisas que a ciência não alcança, espiritualidade, nem por isso a espiritualidade não existe. Mas no aspecto da regulação emocional, a ciência já chegou lá. Então mostra que 20 minutos de meditação por 8 semanas, a gente tem uma redução de 30 a 50% em ansiedade, gente. A gente tem uma redução para depressão de 43%, certo? Chegando até 50%. A gente está falando em 8 semanas, em algo sem efeitos colaterais, em algo que tem efeitos, na verdade, positivos, colaterais positivos, como aumento da autoestima, melhora do sono, melhora da imunidade. Então, assim, sinceramente, a gente não ter esse hábito é muito triste.
É lamentável o ser humano que ignora isso. É uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela nossa saúde. E é uma coisa simples da gente fazer, só que a gente não foi educado quando criança. A gente escova o dente todo dia, a gente toma banho todo dia. A gente não fica, que maravilha, vou escovar o dente. Mas a gente faz pelo hábito, que é automático. A proposta é que você desenvolva o hábito de meditar. Tem vezes que a gente não está afim de meditar, mas o hábito leva a fazer e a gente sente o benefício. Beleza? E aí, vamos agora entender mais de perto aí o método, o mapa, né, desse curso. A gente tem nos 21 dias, basicamente, por dia são 3 atividades que a gente precisa fazer apenas. Para cada conduta ética, como são 10, então a gente tem no total quanto? 20, né? O último dia 21 é um dia especial de integração. Então a gente tem 2 dias em cada conduta. Aqui, ó, para vocês verem. Então aqui, ó, não violência aqui, para começar com o GAT. Então a gente vai, no dia 1, a gente vai assistir um vídeo explicando bem direto ao ponto o que é a conduta ética, e como ela se expressa na gente, suas várias camadas, e o que a gente precisa se auto-observar no dia, quanto à não violência, por exemplo. A gente vai fazer uma prática de posturas temáticas sobre a não violência. Como é que eu faço yoga de forma a respeitar meu corpo, meu limite. Então eu criei uma aula para tematizar isso, para você corporificar e favorecer também o entendimento, a memória. E uma meditação também temática sobre a conduta ética do dia, utilizando a base da meditação anapana, da respiração natural, que contém nela diversos símbolos, que contém nela todas essas qualidades das 10 condutas éticas. Por exemplo, na não violência, quando eu observo o ar e quando eu me distraio, eu volto depois com acolhimento a mim mesmo. É uma oportunidade de trabalhar a equanimidade, de não ficar irritado. Então a meditação para cada dia, vai propiciar também a integração dessas condutas, beleza? Então, em resumo, dia 1, você vê o vídeo, 3 minutinhos, aula de posturas e a meditação. E no dia 2, você vai de novo fazer as posturas, a meditação e fazer uma verificação de aprendizado, um pequeno quiz para você fixar essa conduta, beleza? E nos 2 dias a gente faz a prática fora do tapetinho, que é o grande diferencial desse método, que é a técnica que eu desenvolvi de autovigilância ética. Então, no dia da não violência, eu vou me auto-observar quanto a meus padrões, o que é que me gerou raiva, o que é que eu agredi verbalmente alguém, ou em pensamento, ou a mim mesmo também. Percebe o quão poderoso a gente ficar o dia todo se auto-observando quanto a isso? E aí a gente tem aqui vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente registra essas percepções ao final do dia, em nossa apostila. Você vai fazer os registros do que é que gerou a violência em você. E também nas posturas a gente registra, pode fazer um círculo daquelas que a gente sentiu que nos ajudou, que foi bom. E a gente pode desenhar também para mapear as áreas que estão mais tensas, que precisam de maior atenção. Então, ao final dos 21 dias fazendo isso, você tem um material de autoconhecimento profundo, tanto do seu corpo, quanto da sua mente, dos seus padrões comportamentais. E com esses registros aqui, você pode ter autonomia para a sua prática. Você vai bolar, você vai ver as posturas que foram boas para você. São mais de 82 posturas no curso. E aí você vai conseguir. A gente faz isso no dia 21, né, que é a prática de integração. Aqui, ó, dia 21, em que a gente vê o que a gente praticou e cria uma sequência para a gente mesmo. Que eu quero que vocês tenham autonomia, não fiquem independentes de mim.
porque a prática intuitiva é a perfeita para você. Mas só você mesmo pode descobrir esse caminho e perceber e sentir. Por melhor professor que eu seja, eu não tenho como adivinhar o que é melhor para você. Eu posso ter indícios, tá? Então é isso. E no último dia a gente tem essa prática de integração. Temos a meditação de integração também, tematizando todas as 10 condutas, e a mandala ética, que é a forma da gente registrar como que está o nosso desenvolvimento em cada conduta. Beleza? Tá dando para entender aí, gente? O esqueleto do método? Comente aí no chat, nos comentários aí, se tá dando para entender, para acompanhar. Podem colocar dúvidas também. No final eu vou responder todas elas, tá? Aqui é o quadro geral aqui do curso. Então a gente é dividido nos yamas e niyamas. Aqui ó, tá tudo organizadinho para você ir clicando, navegando, sentindo a energia dos mestres. E aí quando a gente clica tá aqui, ó, dia 1, introdução, prática, meditação. Dia 2, prática, meditação, verificação de aprendizado. E assim vai sucessivamente. Tudo bem organizado. Então a apostila de acompanhamento, que é bom vocês imprimirem no início. E aqui a gente tem algumas vantagens, né? Algumas eu falei para vocês já. Em relação às aulas convencionais, né? Então essa coisa é flexível, né? Você tem 20 minutos por dia que você pode encaixar o de manhã, ou à tarde, ou à noite. Se você quiser fazer só meditação também, você pode, tá? Porque a meditação, como a gente falou, é o único asana, a única postura, sentar assim em meditação, a única postura essencial para o yoga, tá? São sequências de aulas conectadas, né, que estimulam a prática e o entendimento. Já as aulas convencionais costumam ser independentes, né, sem um ciclo integrado de estudos. Então aqui você aprende e memoriza mais. As aulas convencionais, ela tem quase que uma ênfase exclusiva no físico, relaxamento mental, né, e aqui a gente trabalha a transformação do comportamento. A gente também, em relação as condutas éticas é central no método, e nas convencionais a gente pouco fala sobre elas, sobre essa base tão importante e poderosa. E nesse método dos 21 dias a gente tem um método claro para transformar o comportamento. Depois vocês vão ver um bônus que para vocês transformarem o comportamento, né? E por fim, o estímulo à meditação diária, que normalmente é pouco instigado, né, nas aulas convencionais. Beleza? Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu quero yoga presencial. Não, o que você quer é o resultado. É o resultado, não é presencial, não. O que é importante é se você está se desenvolvendo, se você está tendo mais paz, na verdade, se você está reduzindo a ansiedade, se você está reduzindo sintomas de depressão. E está crescendo enquanto ser humano. E, sinceramente, isso aqui, eu dei aula há 12 anos presencial. Eu sei que é bom, que é benéfico, ajudei muitas pessoas, mas eu vi a limitação. E, gente, o yoga não era ensinado assim, essa forma, tal, como está aqui, de chegar, fazer uma aula e ir embora. O yoga era a vivência, era você ir para o mosteiro e você tá lá e passar o tempo vivendo, né? Algo parecido com isso é o curso do Meditação Vipassana, que você fica 10 dias. E lá a gente trabalha também comportamento. A prática é o dia todo, entende? Então, assim, eu sei que isso aqui é mais efetivo do que a aula convencional. Tá entendendo? É muito mais. Que eu já fiz aula convencional também. Tá? É claro que a aula convencional tem o seu valor. Mas, modéstia à parte, esse método e os testemunhos estão aí mostrando. Então, o que é que você vai receber? Esse curso, eu estou oferecendo ele por tempo ilimitado. Juro por Deus, por minha alma, que ele está, no caso, como vitalício, né, por tempo limitado. Assim, eu sei que uma hora eu vou botar ele com prazo, assim, né? Geralmente os cursos têm 1 ano, né, e tal. Então, por enquanto eu tenho deixado ele vitalício ainda, mas eu sinto que
eu vou depois limitar e fazer o vitalício mais caro, por uma questão de justiça mesmo, né? Todo o trabalho que eu coloco, o esforço, o esmero. Então, vocês vão adquirir esse curso vitalício, tá? Que está constante em aprimoramento, eu estou sempre melhorando ele, vocês vão ver o que vai ter de novidade esse ano. Então ele tem os 10 vídeos explicativos das condutas, direto ao ponto, 11 práticas de posturas temáticas, são 82 posturas diferentes, né? Não são posturas que se repetem muito, então vocês vão ter um olhar mais amplo sobre as práticas dos asanas, ver o que é que funciona para você, o que é que não funciona. Os vídeos explicativos é o essencial para você entender, sem muita teoria, e você praticar. É o essencial, direto ao ponto, a essência, tá? Então é um aprendizado, uma teoria prática de transformação. 11 meditações temáticas para você também internalizar esses conhecimentos, desenvolver o hábito, ter mais tranquilidade, porque a meditação é o que traz essa paz mesmo. Essa apostila super completa para você ir acompanhando, e ao final dos 21 dias você tem esse mapa, né, da sua personalidade, você tem esse mapa do seu corpo também, né? Isso vai fazer total diferença na sua prática de yoga, seja se você faz aula com alguém, seja se você pratica sozinho, você vai estar habilitado a praticar sozinho também com segurança após. E as 11 verificações de aprendizado, que é para garantir que você entendeu esses conceitos. Esses quizzes são bem legais para você, né, digerir esse conhecimento e nunca mais esquecer. E esses conhecimentos das condutas são como bússolas que nos guiam, são nortes para a gente tomar as decisões em nossa vida com mais sabedoria. Então é importante que a gente internalize e memorize isso. E eu vou entregar para vocês um material bônus aí, para todo mundo, tanto quem adquirir o curso, quem não adquirir, mas vai receber, porque eu acho que todo mundo precisa, né, praticar. Enfim, os materiais que você vai receber o e-game book do jogo Memória dos Avatares, que aqui eu conto a história de cada uma desses mestres, eu explico de outra forma as condutas e por que ele está associado a essa conduta, né? Qual a relação deles, de forma mais resumida, né? Aqueles conteúdos do webinário, de forma mais digerível. Aí você vai receber também o jogo da memória em PDF para você imprimir e jogar e ter aí em casa. O meu tá aqui mesmo, eu tenho minhas cartinhas. E também o jogo online também, para vocês. É uma forma de você memorizar, né? Tem gente que é mais visual, né? Tem gente que é mais auditivo, então a meditação também serve nisso. Tem gente que é mais sinestésico, então a postura. Isso são as 3 linguagens da PNL, né? Então esse é um curso de aprendizagem acelerada. Eu pego vocês por todos os sentidos e a gente vai ativando várias conexões sinápticas em diversos lugares para você fixar mesmo o aprendizado, entendeu? Isso é técnica. Isso é estratégia de ensino. E a apostila, para você acompanhar a vivência, tem exercícios, outros exercícios de fixação também, de conectar os pontos. Tem o mapa ético, que eu vou mostrar para você já já. E tem a mandala final também. A cada vez que você faz essa vivência, e você pode fazer várias vezes esse curso, gente. Você pode fazer ele no modo clássico, 21 dias. Você pode fazer no modo concentrado, de 12 dias. Em que em vez de 2 dias em cada postura, você fica 1 dia apenas. E você pode fazer no seu tempo também, no modo mais relaxado. Em que você vai... Tem gente, por exemplo, Célia, né, comentou que ela às vezes acorda e pensa, hoje eu estou precisando mais trabalhar a purificação. Ela vai, abre lá e faz a aula de purificação, né? Então você vai ter esse material disponível para você, para sempre, para você fazer as suas práticas. E eu garanto, cada vez que você fizer, vai ser uma vivência totalmente diferente, porque as percepções do dia vão ser diferentes. A prática vai ser diferente, né? É um novo ciclo. E é muito interessante que quando a gente coloca essa intenção, eu quero enfatizar essa coisa da autovigilância ética, porque isso não vi ninguém na internet, português, inglês, ninguém fazendo isso.
Quando você coloca a sua intenção no início do dia para se auto-observar com verdade, integridade sobre um aspecto, vamos supor, sobre veracidade, a vida olha para você e fala assim, é agora. E ela começa a mandar situações para você perceber sobre si mesmo. É impressionante, é impressionante. E aí a gente vai registrando, percebendo nossas reações, e aí é incrível, é incrível. Esse exercício para mim é o mais importante da vivência. Beleza? E é isso, aí você registra no mapa, na mandala, que é tipo um gráfico, né, de quanto você se avalia que foi, né, como você está com a rinça, como é que você está com a purificação, como é que está em relação ao esforço, ao contentamento. É um resumo que integra a vivência. E aí a gente tem os bônus também, cada bônus desse aqui é fenomenal. A gente tem os webinários, que são 10, né? Já foram gravados 6, vamos ter mais 4 ao vivo, em que você aprofunda no yoga, você cria essa identidade, você entende a história, você entende as conexões, a filosofia, você inspira, você pode se conectar com o mestre também. Você tem aqui os 7 dias de transformação. Esse bônus aqui, gente, é fantástico. Porque o que acontece? Ao finalizar esses 21 dias, eu não quero que você, dentro desses 21 dias, ao se observar, tente mudar o comportamento. Eu quero só que você observe. Entendam esse método, entendam o método. Por quê? Primeiro você tem que perceber, na psicologia, na linha comportamental, a gente fala da linha de base, que é entender o seu padrão básico. Primeiro você observa, depois você intervém. Entende? Então, após os 21 dias, você vai ter um material de autoanálise fantástico. Talvez aí 1 ano de terapia. E aí depois, junto com a mandala, vai lhe trazer consciência. Qual aspecto é mais importante eu transformar agora? E tem que ser um das condutas e um hábito específico. Por exemplo, se eu percebo, poxa, eu estou bebendo muito, então é a conduta de purificação e o hábito beber. E aí os 7 dias de transformação vai lhe dar as ferramentas, as estratégias de como transformar os hábitos. Isso é baseado no livro Hábitos Atômicos, de James Clear, que é o maior especialista de hábitos atual vivo aqui no planeta. E aí você vai poder transformar isso. Aí você transforma e aí você faz de novo 21 dias. E aí você percebe novamente o que é que precisa ser transformado. E aí o 7 dias de transformação lhe ajuda a implementar essas mudanças, tá? Não é que você vai transformar o hábito em 7 dias, mas você vai, nesses 7 dias, pegar o ritmo da transformação. Tem várias estratégias eficazes aí. E a gente tem a comunidade também, que é muito importante. É algo que nos move, nos sustenta, uma comunidade de apoio que já existe há 12 anos. Então, são pessoas que a gente tem, né, um carinho ali, um afeto, a gente dá atenção, respondo todas as suas dúvidas. Eu sou muito atencioso, né? Eu gosto de acompanhar o processo de cada um. Quem me conhece aqui sabe, Dai, Enaide, né? Esse processo que a gente tem, eu e Elissa, né, que somos do Yoga no Viver, com os nossos alunos. Beleza? E aqui outros materiais que vocês vão ganhar, tanto todo mundo aqui, tá? Participando ou não no 21 dias. É um e-book Entendendo o que é Yoga. Aqui você vai ter a meditação. Dentro dele tem um link para você praticar meditação diária. E vai ter uma aula de yoga também no YouTube aberta para você fazer, mas é uma aula só. E tudo bem você repetir, não tem problema, tá, gente? Não precisa essa coisa de toda hora uma aula diferente. E aqui você também vai ter acesso ao mapa ético para você refletir. Então aqui tem um resumo. E a ideia é que ao final do dia a gente pense, como é que foi o meu comportamento? Quais dessas restrições, né, eu
eu pisei na bola, né? Onde é que eu posso melhorar? E também pensar aquilo que você fez de bom e celebrar também. Então esse é um hábito simples, mas transformador. Se você fizer isso, se você meditar todo dia, se você fazer as posturas todo dia, e você se autoanalisar quanto a isso aqui é gratuito que eu estou oferecendo a vocês, você vai ter com certeza muito mais resultado do que quem só pratica yoga uma vez na semana, tá? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês que estão aqui no grupo. Então, a gente vem aqui agora para o investimento, tá? Nesse material, nesse trabalho. E de verdade, assim, todo o material que eu ofereço, né, e o resultado que ele dá, né, ele custaria ao menos R$750 por um ano, com todos esses bônus, com toda essa eficiência, um valor justo. Tem cursos aí oferecendo muito menos, né, mais caros. E em formato de mentoria, né, como vai ser agora em maio, que exige muito mais de mim, assim, disponibilidade, vou estar respondendo todas as perguntas, vou estar ali estimulando trocas, compartilhando minhas percepções também, porque eu faço junto, eu não só fico distante, eu faço junto, porque eu acredito no método, e eu faço também. Então, normalmente, uma mentoria, né, o valor é dobrado, triplicado, até mais, né? Então, seria 1.500 ou 2.250, se fosse triplicado, certo? E mais o valor para vocês, né, entrando nessa turma agora, você vai estar adquirindo o curso de forma vitalícia por apenas 12 de R$ 51,71, né? É menos do que a fatura da Vivo, né? Então, o que é mais importante, né? O yoga, nosso autodesenvolvimento ou a fatura da Vivo. Ou R$500 ao vivo, à vista, né? Não é 497, porque aqui eu sou um yoga, eu trabalho aqui com a sinceridade, tá? É R$3 a mais, certo? E pode ser feito por cartão, boleto ou Pix, e tem um processo de consciência social também. Eu entendo que no Brasil a gente vive em um país muito desigual, e apesar do valor estar super acessível, justo, se a gente for pensar que uma aula, né, presencial, normalmente aí é 150 por mês, 180, isso aí são 3 meses de aula, praticamente, apenas. E aqui você vai ter um curso, um material vitalício para você praticar, refazer e ter resultado, e transformar. No meu ver, muito mais profundo do que a aula presencial, tá? Então, para quem precisar, né, quem comprovar a renda de até um salário mínimo, eu ofereço uma bolsa de 50%, é só falar comigo. E beneficiários do Bolsa Família, ofereço uma bolsa de 90%. Então, se vocês conhecem alguém também que se encontra nessa situação, que quer praticar, mas que sempre o dinheiro é um empecilho, manda contato lá do grupo, né, aquela mensagem, divulga para essa pessoa, fala que tem uma bolsa, tá? Vai ser um prazer enorme receber as pessoas. Minha prioridade aqui é realmente ajudar nessa elevação da consciência. E não para por aí, vou dar o bônus do bônus, viu? Para quem se inscrever hoje ou até amanhã, eu vou enviar pelo Correios o jogo impresso da memória dos avatares e também outro que é inédito, que é das 8 partes do yoga. Então, esse jogo aqui, ó, gente, né, que ele faz o par, eu nem expliquei para vocês direito, mas esse jogo aqui é um oráculo, é um mestre, assim, é uma coisa que aparece, você faz você dialoga com essa energia, sabe? A primeira vez que eu joguei ele, que eu imprimi, a primeira vez que eu abri, saiu Krishna. Aí quando eu abri outra carta, de primeira, eu juro por Deus, saiu Krishna também. Eu falei, Krishna, você é a pessoa que nesse momento é que mais tem me ensinar. E de fato, o contentamento Santosha é a conduta que eu mais preciso trabalhar. Então a gente tem aqui a foto de Krishna, de cada mestre, né? Antiga, a representação ancestral, e uma criada na inteligência artificial, representando essa conexão, uma ponte entre o passado e
o moderno, né, o presente. Então é o que a gente está buscando fazer, se religar, essa reconexão. Então, além desses aqui das 10, né, que estão aqui também ilustrando o nosso jogo, eu tenho outro jogo chamado As 8 Partes do Yoga, que representa essa árvore aqui. Então, Jesus está na ética social, a gente teve o webinário dele. A Imatsenda está na ética pessoal, enfim, tem vários outros mestres também, e vai lhe ajudar você a memorizar brincando as 8 partes do yoga, beleza? Eu vou enviar ele impresso e físico para você. Cada um deles, né, eles custariam R$80 cada. E eu vou te enviar ele gratuito, só você pagar o frete, a gente consegue baratinho por carta registrada, para quem se inscrever hoje ou amanhã, beleza? Para alunos do Yoga no Viver, que já são membros aí do nosso portal de aulas, você pode colocar o cupom aluno Yoga no Viver e você vai ter 10% de desconto no valor do curso. Aqui, gente, estou oferecendo 30 dias de garantia incondicional. Então você pode fazer os 21 dias com a gente lá sem risco. Se você sentir que não funcionou, que você não gostou, eu devolvo todo o seu dinheiro, tá? E ainda garantia de 90 dias condicional. Então, se você não teve resultado, não está satisfeito, a gente faz uma consultoria, eu quero te ouvir, e a gente vai ver, eu vou ver como você praticou, fazer sugestões de melhoria, você vai ganhar essa consultoria gratuita, e se não funcionar, eu devolvo todo o seu dinheiro e te dou mais 300 pelo seu tempo. A palavra é de hoje. Então não tem risco, tá? Ou você ganha, ou você ganha. Como acessar? Então você vai acessar pelo celular ou computador, pelo aplicativo ou o site do Kiwify. É bem simples de usar, fácil e o acesso é imediato. Assim que você efetuar a compra, você já recebe o link por e-mail. E até o dia 5 a gente vai estar fazendo, eu vou estar colocando as práticas lá no grupo, para a gente estar fazendo lá. Então eu vou copiar os links e enviar lá, e depois a gente vai para um outro grupo que vai ser o definitivo, que realmente estiver ativo aí na autotransformação, porque é importante que a gente esteja numa egrégora de pessoas ativas, cuidando dessa energia, da sangha, da comunidade. Beleza? E é importante que nisso você imprima as apostilas para você ter mais resultados. Então, em resumo, a gente tô dando aqui para vocês duas opções, tá? Tanto uma que é gratuita, né, sem suporte, aí dá para você ter resultado, mas depende 100% de você, da determinação, de sua organização. Então, com o e-book, que tem ali o link da aula de posturas, que tem o link da meditação na Pana, é só você lembrar de fazer diariamente, e os mapas éticos para você entender as 8 partes do yoga, para você entender as 10 condutas éticas. No e-book tem a árvore do yoga para você memorizar as 8 partes, e também tem o link do jogo online da memória para você fixar o conhecimento. Mas aqui com o desafio, adquirindo aí, você vai ter o apoio, você vai ter esse suporte, você vai ter todo o material, todas as aulas específicas sobre cada conduta, tudo que foi mencionado aqui, todos os bônus, todos os materiais, né? Também o material aberto. Eu estaria ali tirando todas as suas dúvidas e te motivando a construir esse hábito que é, a meu ver, o mais importante que um ser humano pode ter aqui na Terra, que é esse auto-observar-se, que é a grande liberdade, de fato. Então, para finalizar, a gente tem 3 alternativas agora, né? Se a gente quer viver o yoga mesmo e ter uma vida mais tranquila, se autodesenvolvendo, a gente pode ignorar tudo isso, fingir que nada disso existe, que a gente não precisa meditar, que a gente não precisa praticar, que tá tudo bem, ver a nossa novela e o nosso jogo de futebol, ignorar e desistir, e continuar aí até que um momento as tensões, os problemas, os remédios, né, que é uma coisa que, meu Deus do céu, epidemia de antidepressivo, de ansiolítico, e as pessoas se intoxicando, e TDAH, porque estão ignorando essa autoobservação. Ou a gente pode tentar sozinho também, eu apontei um caminho, né, para vocês. Se precisar também eu ajudo, né, dentro da minha disponibilidade de tempo, que eu também tenho muitas obrigações e tal, mas que eu puder eu ajudo também. Ou a gente pode caminhar junto, com essa determinação,
com esse empenho e aí ter mais resultados e mais rápido. Beleza? Então eu vou enviar o link lá no grupo. Essa oferta vai estar disponível até o dia 6, mas esses bônus de você receberem os jogos impressos é só até amanhã. Para finalizar,